Para debater o tema Desafios e Perspectivas do Registrador de Imóveis no Mundo Digital, temos a honra de convidar o professor e oficial de registro de imóveis da 6ª Zona de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Dr. Marcos Costa Salomão. Convidamos ainda a diretora social do IRIB, oficial do Registro de Imóveis em Mariana, Minas Gerais, doutora Ana Cristina de Souza Maia. Mas a gente queria encerrar de uma maneira diferente esse ano, né? Que nós estamos aí celebrando o 50º Encontro do IRIB e voltar o foco, né, Salomão, para o registrador, né? Falar um pouco da evolução do posicionamento do registrador ao longo dos 50 anos de existência do IRIB e projetar um pouco para o futuro, né? O que a gente imagina que vai vir por aí. Para isso, meu amigo Marcos Salomão, o amor das advogatas. Vocês não têm noção o que é ele chegando num congresso cheio de advogados. Vocês não têm noção. Olha, a namorada dele é Tassi. Cadê tu? Olha lá, Tassi, ó. Ela está em todas. Mas ela já está acostumada. Mas enfim. Salomão, bem-vindo. Quero te passar a palavra, por favor, para a gente começar esse bate-papo. O azul está com som. Então, boa tarde, quase boa noite, né? Obrigado a todos presentes, é uma satisfação participar do encerramento do nosso evento, 50º ano do IRIB, e é sempre um desafio a gente encerrar um evento de colegas de registradores. Fiquei feliz quando a Ana me convidou. Eu conheci a Ana numa situação muito diversa. Nós estávamos presos num aeroporto em Roraima por mais de 8 horas sem poder decolar porque a pista estava molhada, né? Já tínhamos até uma estratégia de secar a pista aquele dia. Não havia mais o que fazer. O piloto disse: eu não vou decolar enquanto a pista não secar. E nós estávamos em Roraima e aquilo ficou por 8 horas nos consumindo. E nós, de registradores de imóveis, passamos ali a nos tornarmos especialistas em decolagens em dia de chuva, né? Nós tínhamos uma tese para decolar. No final da tarde nós já estávamos amigos de todas as pessoas do aeroporto. A Ana descobriu uma prima dela, fizeram uma videochamada com os primos. Foi sensacional. Então nós nos tornamos amigos e, em razão disso, nós andamos palestrando juntos agora e por isso eu estou aqui também. Aqui tem um chiadinho, né? Vou mais para cá. Então, nossa temática é a evolução do posicionamento do registrador. A gente vai acelerar um pouquinho, claro. Eu não tenho o passador. Ah, aí, esse aqui. Então, a gente começa com uma ideia de que o registrador de imóveis do IRIB, aqui na década de 70, né, nasce o IRIB e ele se adapta à Lei 6015, um momento de união da classe, união num país continental. Os registradores começam a se juntar para fundar essa associação e, claro, se adaptar à novidade, a chegada do Fólio Real, né, a matrícula, sistema de transcrições. No momento que não tem internet para se comunicar, que a gente dependia de Diário da Justiça, a informação passa a ser mais rara, mas naquele momento era importante o conhecimento. Então surge a ideia da Lei 6015 e os desafios institucionais. Há uma ideia de estatização de novo dos cartórios, há uma resistência da classe e a reprivatização. Década de 70, bastante tumultuada, e nós temos aqui um registrador tradicionalista, né? Aquele com foco na aplicação da lei, um trabalho manual. Para os mais jovens que não sabem o que é aquele aparelho verde ali, é uma máquina de escrever, né? Todo mundo conhece, mas tem gente que não sabe, né? Então era uma época diferente do registrador tradicionalista. Na década de 90, ali a Constituição vem em 88, surge todo um marco regulatório com a 8935.
E logo em seguida vem novos instrumentos, como alienação fiduciária e a questão da sua execução extrajudicial. O registrador ali passando por um momento de profissionalização, né? A gente pode dizer que ele era um registrador mais profissional, agora a gente tem a ideia do profissional do direito, dotado de fé pública, na Lei 8935, com suas responsabilidades, atuação como um delegatário aqui. Finalmente, em 2000, começa a surgir a era digital do registrador, né? Uma era nova, os primeiros passos da digitalização, o ofício eletrônico, a certidão digital, um momento ímpar na carreira de todo mundo, né? De 2000 a 2010, então a gente considera que é um registrador tecnológico, né? Ele se adapta às tecnologias, um pioneirismo com serviços eletrônicos e até mesmo uma integração de sistemas, né? Veja como o registrador vai se organizando e se posicionando no sentido de fortalecer a sua ideia de classe, fortalecer o serviço prestado, até em razão dos ataques que sempre surgiram contra a nossa classe. E por muito se falou, eu sou registrador desde 1997 no interior do Rio Grande do Sul, agora que estou na capital, mas sempre ouvi dizer, os cartórios vão passar para a prefeitura, os cartórios vão desaparecer. Então o registrador sempre tentando se atualizar, né? Aqui um registrador tecnológico. Em 2010 surge então a ideia de uma integração nacional e transparência, a expansão da digitalização. Surge também a 13465 e suas gratuidades, e muita chiadeira com as gratuidades, né, nessa época. Uma ideia mais social, de regularização fundiária. E aí sim nós temos então um registrador mais social. Aqui começam grandes debates sociais em relação à inclusão social, né? Lembramos bem como foi bastante discutido isso. Em 2020... a era da hiperconectividade, operador nacional, LGPD, digitalização total, estamos hiperconectados agora, um momento da nossa carreira ímpar de novo, que todos estão unidos para dar o melhor e para crescer muito, né? Salomão, na era da hiperconectividade, está todo mundo conectado nos seus respectivos celulares. Todo mundo também conectado no celular, né? Todo mundo conectado no celular, vendo a palestra do outro lado. E aí nós temos, claro, o operador de sistemas nacional, o especialista em proteção de dados, né? E até mesmo os usuários de inteligência artificial, que hoje nós estamos trazendo para a classe, né? O pessoal da UNR trabalhando muito forte nisso. Já vimos o judiciário com inteligência artificial, nós também precisamos ter dentro das nossas serventias alguma coisa nesse sentido. Então aqui uma evolução profissional, o registrador tradicional, o profissional, o tecnológico, social e o integrado. E qual seria o perfil do registrador a partir de 2025? Qual seria o nosso perfil nesse momento que nós estamos vivendo, onde nós assistimos tantas questões de inteligência artificial, digitalização, assistimos uma desjudicialização? Como seria isso, né? Panorama geral. Então, a gente dividiu aqui, eu e a Ana conversando, que o nosso posicionamento interno, ele foi muito bem trabalhado ao longo desses anos, as entidades fortes, unidas. Às vezes o pessoal fala, a classe não tem união, mas eu acho que tem sim, tem bastante união, porque nós chegamos aqui muito fortes, apesar de todos os ataques que passamos ao longo dos anos. Um trabalho político-legislativo, integração e colaboração com o Poder Judiciário, produção acadêmica relevante, livros, artigos, doutrinas, e somos citados em diversas jurisprudências administrativas. Então a gente não pode negar que o trabalho desses 50 anos para fortalecer a classe foi forte, e nós tivemos um posicionamento muito aguerrido para não deixar o registro de imóveis ser tão atacado como eles queriam que fosse. Mas e o posicionamento externo? Como os outros nos olham e como nós queremos que os outros nos enxerguem. Afinal, somos cerca de 3.600 e poucos registradores num país de 200 milhões de habitantes. Somos um grupo pequeno. Como a gente se posiciona para os grupos para fora? E aí que nós vamos trabalhar isso agora, eu e a Ana, no sentido de quem que nós devemos nos importar. Quem que a gente quer que nos enxergue no nosso novo posicionamento, né? Não é só a nossa entidade se fortalecendo, que é muito importante, mas também nós temos olhares
para fora, né? Com quem nós devemos nos importar, quem são as pessoas que estão de olho no registrador. E será que além das pessoas como público final, teria mais alguém? E tem sim, porque tem diversos intermediários, como os próprios advogados que chegam até o nosso serviço. São pessoas que também nos olham, nos observam e têm uma imagem construída sobre o registrador. Estão eles nos olhando além das pessoas do público final. Então a gente dividiu em 3 pilares de posicionamento: um interno como classe, muito fortalecido e que vai ficar cada vez mais, a gente percebe isso, basta ver o número de provimentos a nosso favor no sentido da extrajudicialização. E o posicionamento externo, um deles para um público intermediário, advogados, corretores, engenheiros, e um outro para o público final. Como nós queremos ser enxergados por esses profissionais para os próximos anos? A gente trabalhou muito o nosso eu interior, nossa classe, agora a gente vai trabalhar um pouquinho do eu exterior. E quanto aos advogados, eu fiquei com a parte de falar dos advogados em razão dos meus alunos que são muitos advogados. E a Ana vai falar da parte do público final, tá? E quanto aos advogados, eu gostaria de mostrar uma rápida pesquisa para a gente ter uma noção do que eles pensam sobre nós, né? Contextualizando, em 2021, na pandemia, todo mundo sabe que eu fui para a rede para dar aula. Sou professor de anos, mais de 10 anos de graduação, sala de aula mesmo, né? E o restante de pós. Mas na época aproveitei para ir para a rede para ensinar e apareceram milhares de advogados na minha rede. Hoje o número no Instagram passa de 500 mil seguidores, no YouTube 140 mil seguidores, pessoas que querem aprender direito imobiliário extrajudicial, que é apenas o que eu ensino, eu não falo nada do judicial. E aí, claro, eu comecei a criar cursos, né? E os cursos começaram a ter uma procura muito grande, né? E claro, hoje, acho que a maioria não sabe, mas eu tenho cerca de 35 mil alunos matriculados nos meus cursos e mais de 70% são advogados. Um curso meu, que se chama Registro de Imóveis Descomplicado, tem 14 mil alunos matriculados, mais de 80% advogados. E eu faço pesquisas com eles, constantemente. E eu vou mostrar rapidamente uma aqui. Essa é uma pesquisa respondida por 1.365 pessoas, aonde eu pergunto quem você é, né? E aí 76% advogado, 12% bacharel, que tem o mesmo caminho, né? Vai chegar lá. Faixa etária, o público que procura aprender hoje registro de imóveis no Brasil dos advogados é 40 mais. Eles já têm, de regra, mais de 40 anos de idade. Eles querem aprender registro de imóveis. Já trabalha na área imobiliária? 40% não trabalha, mas está vendo como necessidade aprender registro de imóveis. Seja um advogado trabalhista, que não entendeu agora como fazer no final do processo a parte da execução do bem, seja um advogado do consumidor, seja outras áreas, 40% procuram o conhecimento imobiliário extrajudicial. O nível de renda dessas pessoas, em grande parte por já terem mais de 40 anos, já é um pouquinho mais sólido, mas apenas 26% ganham acima de 10 mil, que está normal dentro do nosso país, né? Como você conheceu o professor Salomão, aqui a importância da rede social. Instagram é onde mais as pessoas conhecem, e a segunda parte vem do YouTube. Por que você quer aprender registro de imóveis? Por quê? Por que 14 mil alunos se matriculam num curso de registro de imóveis? Advogados, né? Por quê? Estou em busca de uma nova área, 47% dos advogados. 47,9% já trabalho, quero me aperfeiçoar. 47,3% estou em busca de uma nova área. Interessante, né? Eu trabalho pouco com concurseiro, ainda bem, né? Eu dei muita aula para concurso, eu tive a oportunidade de substituir o professor Ivan duas vezes na minha vida, eu sempre falo, né? Uma delas foi na Unisc, depois que ele parou de dar aula de parcelamento de solo urbano, eu fui contratado, e no CERS, né? E no CERS eu peguei muito concurseiro. Mas eu optei por ensinar advogados, né? E acho que é mais legal pelo número de pessoas. Concurseiro tem 18 mil, advogado tem 1.300.000, né? Então, melhor, né? Qual área do direito que você atua hoje? Perguntando para os advogados. 64% são do direito civil.
Muitas pessoas de direito de família e sucessões, mas eles querem agora aprender registro de imóveis. 64% de direito civil. Quanto de experiência você tem trabalhando no direito? 50% estão acima de 10 anos. Nós temos um público 40 a mais, que há mais de 10 anos trabalha no direito e que agora quer aprender registro de imóveis para melhorar uma nova área ou se aperfeiçoar. Esse é o público do advogado. E no direito imobiliário extrajudicial, você trabalha há muito tempo, 33% trabalham entre 1 ano, 1 mês e 3 meses. Acima de 3 anos, apenas 24%. Ou seja, a todo instante, novos advogados estão procurando a nossa área. Não para concurso, para trabalhar. E a gente vai ver daqui a pouquinho a dor deles. Hoje você, a maioria, tem um escritório próprio, em casa. Ou seja, eles são também pessoas online, né? Trabalham online. 51% está em casa desse público que quer aprender registro de imóveis. Trabalham de casa. Sobre as suas dificuldades, eu vou ler porque está um pouquinho pequeno, né? Vai dizer assim, quais eram suas dificuldades no direito imobiliário extrajudicial? 1, desconhecimento da matéria. 2, meu medo é prejudicar o cliente. Essa é muito forte. Quando eles pegam qualquer causa que envolve o cartório, eles têm medo de errar e prejudicar o cliente. Por isso, hoje, eles procuram esse conhecimento. Não conseguiram lograr êxito nas causas, os cartórios excluem os advogados. Esse é esse aqui, ó. Os cartórios excluem os advogados. Uma imagem passada para algumas pessoas. Agrupamento de conteúdo, é muita coisa para estudar. E o que era impossível, achei que era impossível regularizar imóveis em cartório. Falta de conhecimento, insegurança, medo de errar, é com certeza, gente, o maior medo do advogado hoje, tá? Falta de conhecimento e medo de errar na sua função. Insegurança e o desconhecimento dos procedimentos. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente tem que pensar assim, como que a gente quer daqui para frente ser visto pelos advogados, né? Afinal, né, os advogados são 1.300.000. Eu tenho 14 mil alunos num curso, 35 mil, mas mais de 70 são advogados. E vou mostrar um case para vocês sobre essas inovações. Se eu tenho 1.300.000 advogados, eu tenho um público que circula por todos os cartórios do Brasil, em grande massa por todas as cidades, com falta de conhecimento extrajudicial, querendo pegar uma nova área, querendo melhorar de vida na sua advocacia, com um poder judiciário super saturado de processos, porque nós fomos ensinados a judicializar. Basta ver a grade curricular, tem processo civil 1, 2, 3 e 4. O retorno, né? Nunca acaba. Mas não tem extrajudicial, né? A minha faculdade foi uma das primeiras lá no interior que tinha a disciplina de extrajudicial obrigatória. No ano de 2012, nós criamos lá na FEMA, em Santa Rosa. Então, existe uma necessidade, existe uma dificuldade, e a gente precisaria se posicionar mais em relação a esse público, como forma de criação de autoridade e a nossa imagem. Um posicionamento interno, que eu falei, a nossa classe, crescendo forte e unida, olhando para dentro e forte. Segundo posicionamento, os intermediários do nosso serviço, os advogados, que estão todo dia tentando regularizar a vida de algum cliente com seu imóvel. Eu criei esse ano uma novidade, e a pergunta é, seria possível ajudar advogados além dos cursos e livros, né? E eu criei esse ano uma inteligência artificial para advogados. Eu já tenho 1.700 advogados usando ela, é paga, claro, né? E o líder dela é Napoleão, está ali na esquerda ele, né? Grande Napoleão. E eu alimentei ele com todos os meus materiais de concurso público, né? Com várias pastas. É muito interessante criar uma inteligência artificial que você cria onde ela vai passar o olho e voltar com a resposta. E cada pasta tem um comando e ele tem um comando. Os comandos se cruzam para ele responder ao aluno, né? Alguém aqui conhece Napoleão? Aqui. Quem tem Napoleão aqui? Tem. Vocês não deviam ter, são colegas, não deviam ter, né? Tem vários colegas que compram hoje Napoleão para ter no cartório, né? Para os alunos, para os funcionários mais novos aprenderem, né? Mas Napoleão é feito para advogado.
Tá? E hoje tem 1.700 advogados, faz 30 dias que eu lancei Napoleão. O terceiro, aqui são agentes, né? Esse terceiro agente aqui, ó, esse aqui, o nome dele é interpretador de notas devolutivas. O advogado pega a nota devolutiva, sobe, ele lê a nota, às vezes ele te pede até a matrícula, lê a matrícula e te dá uma solução dentro dos princípios registrais. E está funcionando. Funcionando muito bem, né? Então eu tenho aqui a doutora Bonafide, claro, que é uma advogada especialista em família e sucessões. Bonafide de Boff é o nome da minha cachorra. Tenho o doutor Ruralista, que é só imóveis rurais, né? Tenho lá o analista de compra e venda, Napoleão, e o escriba, que redige contratos também. E isso tem sido uma boa para os advogados, e tem ajudado eles no cartório. E a gente pode perguntar, mas será que funciona? E olha que interessante, esse advogado mandou para nós uma mensagem aqui na esquerda, ó. Passando para dar um feedback sobre a solicitação que fiz no segundo ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis. O colega, não sei se está aqui, aonde pedi a reconsideração da perda do prazo. Usei Napoleão para fazer o esboço do pedido e adaptamos, e o pedido foi deferido. Ali está a resposta do cartório. Ou seja, a IA respondeu a nota devolutiva e o cartório aceitou. Né? E isso é moderno demais, gente. Isso é incrível hoje, né? Incrível a gente ter essa solução tão próxima de nós. A nota devolutiva, o advogado agora consegue fazer isso. O bom é que os advogados olham e dizem assim, isso foi criado por um registrador, né? Então a gente consegue ir aos poucos criando conteúdo e mudando muito a nossa imagem na rede. E aí, claro, né? Vou relembrar então os 3 pilares do posicionamento. Primeiro, interno como classe. Segundo, externo para o público intermediário. E o terceiro, externo para o público final, que agora eu vou deixar minha colega Ana, minha parceira de aeroporto, fazer a sua colocação. Ai, ai. A primeira vez quando a gente se conheceu antes, na verdade, do aeroporto, foi no evento lá do Solo Seguro, lá em Boa Vista. E aí o Salomão entrou. A plateia estava cheia de advogados e colaboradores dos cartórios. Aí o povo fez assim, uau, uhul, lindo, maravilhoso, nananã. E eu falava depois dele, né? Aí eu fiquei lá assim, quietinha, né? Aí ele falou, aí ele desce do palco, aí todo mundo quer tirar foto com ele, pede autógrafo, as mulheres passam mal. Ai, professor, eu vi, estou muito emocionada. Aí eu lá esperando, né? Aí chama eu, né? Ana Cristina Balará. Aí subi. Minha palestra era sobre regularização fundiária, por óbvio. Aí eu falei assim, bom, na vida, a gente sempre pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Se eu fosse ver o copo meio vazio, eu ia falar assim, me lasquei, né? Como é que eu falo depois desse homem, com esse fã-clube, né? Mas eu escolhi ver o copo meio cheio. Então eu falei assim, ainda que ninguém dê bola para mim, o mínimo eu vou ganhar um monte de seguidor no Instagram. Ganhei, de fato eu ganhei. Aí depois disso veio o aeroporto, né, enfim. E a minha prima, essa prima que eu conheci no aeroporto, eu não conhecia, ela é tipo prima de 5º grau do parente do meu pai lá do Ceará, e me escutou contando uma história para Salomão. Inês está aí ainda, Inês? Ah lá, Inês é testemunha, ela estava com a gente no aeroporto. E eu contando o caso para a juíza corregedora da Inês, que é cearense, doutora Rafaela, não esqueço disso, estava grávida. E a gente ficou horas no aeroporto, a gente tinha que contar caso, né? Aí estou lá contando o caso, e o caso tem a ver com uma tia-avó minha que foi sequestrada por Lampião. E eu estou lá contando o caso da tia-avó, que foi sequestrada, e que meu bisavô foi resgatar no ataque a Mossoró, não sei o que lá, nananã. E essa moça, né, seu irmão? Ela estava sentada umas 3 cadeiras para trás. Dali a pouco nós estamos vendo a moça. A moça estava do nosso lado. O Salomão vira para ela e fala com ela assim, e você, minha amiga? Também teve um parente sequestrado por Lampião? Aí a moça, tudo doido, já tinha doido no aeroporto. Aí a moça vira para ele e fala assim, pior é que eu tenho a mesma dela. Aí ele, o quê? Você é parente dela? Aí eu, como assim, minha filha? Você é filha de quem? Famosa pergunta do mineiro, né? E era filha mesmo do tio do meu pai, cara, que morava lá em Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte. E eu tinha conhecido o pai dela nessa história que eu estava contando.
Enfim, a moça era minha prima, virou minha amiga, foi com a gente para casa da Inês, que nos socorreu lá na história do voo que nunca saía. Queria participar da galera que ia juntar o rodo para empurrar a água na pista do aeroporto. Enfim, virou minha amiga. Fizemos uma ligação de vídeo para o pai dela. E desde então, eu e Salomão viramos amigos. Porque umas histórias dessas só acontecem para o sujeito virar seu amigo. Mas voltando para a palestra, né, Salomão? O Salomão falou da especialidade dele, da expertise dele, que é essa super habilidade de lidar com os advogados, para aproximar os advogados da nossa atividade, né, fazer a ponte para que os advogados consigam ganhar dinheiro com o extrajudicial e nós também. Né? Quantos advogados já chegaram lá no cartório e eu já falei com ele assim, a pessoa está começando e fala assim, você já fez o curso do Salomão? Vários. Porque é o advogado que já vai chegar lá no cartório, assim, 4 passos na frente do outro que não começou, né? A gente no interior, provavelmente na capital, essa questão seja mais diluída. Você talvez esteja vendo isso agora lá em Porto Alegre. Você tem muitos advogados especializados. Mas no interior, o advogado, via de regra, ele é generalista, né? Ele solta o cara que foi preso na prisão alimentícia, né? Ele faz o inventário, ele solta o cara da cadeia, ele faz tudo, né? Previdenciário. E quando ele chega, né? Já instruído, né? Por um curso como o do Salomão, ele me dá muito menos trabalho, né, para a nota devolutiva. Nota devolutiva, na lei Takeda, né, que nós aprendemos aqui hoje, é um negócio que dá trabalho, não dá dinheiro, né? Então, é um dos princípios da lei Takeda, é esse. Não gosto de fazer nota devolutiva, eu gosto de registrar. E aí, esse intermediário que dialoga muito bem com o Salomão, é muito importante para a gente. Mas todos nós, os registradores e os intermediários, trabalhamos para as pessoas, trabalhamos para a sociedade. E se nós estamos falando de registros de imóveis, nós estamos falando que nós trabalhamos para que essas pessoas consigam ter acesso ao sistema formal da propriedade, que é o nosso trabalho, é o nosso ambiente de trabalho. Ontem, na palestra do Dr. André, que é um procurador federal, não sei se você estava aqui, Salomão, ele falou muito da importância do sistema formal da propriedade, quando ele falou de análise econômica do direito, né? E ele falou uma coisa que eu considerei extremamente interessante, que ele falou sobre o modelo brasileiro, que é um modelo de sistema formal da propriedade estatal. Só que ele é um sistema formal da propriedade estatal exercido por delegatários. Ele não é exercido pelos funcionários públicos, né? Eu fiz o CADRE, Dom Fernando, em 2022. E conheci vários colegas da América do Sul, registradores de imóveis, todos funcionários públicos, né? O Caleb também já fez, né, o CADRE. E a gente vê, o nosso modelo é muito mais próximo do modelo espanhol, onde eles não são funcionários públicos. E a gente vê que existe uma diferença, de fato, no nosso modelo, né? Que, a meu ver, é uma diferença extremamente benéfica. Eu acho curioso, esses dias teve um candidato a prefeito lá em Belo Horizonte que perdeu, que foi para o Instagram para falar mal de cartório. Eu sou contra cartório, que cartório não deveria existir, lá. Ok, parte da patuleia gosta dessa história. Ok, vamos tirar os cartórios. Nós vamos colocar o que no lugar? Ah, vamos colocar o município. O município de vocês eu não sei. Mas o meu perde até o processo de loteamento e vai lá no meu cartório buscar a cópia. Ah, não, então nós vamos colocar as registradoras privadas. Eu fui dar uma palestra num evento lá em Campinas, do Crédito do Agro, e lá nesse evento, eles estavam revoltados com as registradoras porque elas estavam demorando 30 dias para entregar uma cédula. Ah, não, então vamos entregar para o Papa. Talvez o Papa, né? Voltarmos ao registro paroquial seria uma boa ideia. Mas eu atribuo isso à falta de conhecimento. Porque as pessoas não compreendem sequer a importância do sistema formal da propriedade. E do nosso, que é fiscalizado pelo Poder Judiciário, que é supervisionado pelo Poder Judiciário.
Mas a pergunta que eu quero trazer para a reflexão de vocês aqui hoje é: se nós estamos falando da importância de um sistema formal da propriedade, nós estamos falando de um sistema formal para quê? Principalmente para quem? O sistema formal da propriedade é para quem? O doutor André tinha isso no slide dele de ontem aqui, que eu tirei uma foto e coloquei na minha apresentação hoje. Quando totalmente funcional e acessível, o sistema estatal prova uma atribuição de direitos de propriedade mais clara e segura do que quaisquer medidas informais poderiam proporcionar. Ele faz isso baseado na análise econômica do direito. É uma conclusão científica. E aí eu trago para vocês essa imagem. Quem estava aqui no dia da abertura e viu a palestra da Letícia? Letícia está aí ainda? Todo mundo viu. Quem chorou? Pois essa aí é São Gabriel da Cachoeira, a cidade da Letícia, né? Cabeça do cachorro. A Letícia tem 52 mil habitantes e ela tem 2 mil matrículas. Eu tenho 60 mil habitantes e tenho 20 mil matrículas. Para quem é o sistema formal da propriedade? É para todo mundo? Vocês sabem, todos sabem, que eu trabalho com regularização fundiária. Coisa que eu mais gosto de fazer, eu acho, na minha vida, o Mariano sabe, está ali fazendo assim com a cabeça, é falar de regularização fundiária. E a gente sabe que ela traz prejuízos das mais diversas naturezas, ambientais, sociais, econômicos, de segurança, tributários, né? Todo tipo de serviço ilegal está embutido nesse pacote. Eu achei muito interessante que o doutor André ontem fez uma menção que eu sempre faço nas minhas palestras, né? A Marielle Franco morreu por quê? A Marielle Franco morreu por causa da irregularidade fundiária. Porque a milícia estava lá no território, produzindo casas, né? E tomando conta daquilo ali. Ela é perversa. E nós temos uma série de estudos que eu sempre trago, que comprovam que a regularização fundiária tem impacto na renda per capita das famílias, no trabalho infantil. Esse quadro azul de baixo, né, mostra um estudo que foi feito em Osasco. Na área que foi regularizada, as crianças passaram a trabalhar muito menos do que na área que não foi regularizada. Tem um estudo do IPEA de 2022 que demonstrou que um processo massivo de regularização fundiária no nosso país promoveria um choque de riqueza de 202 bilhões de reais e que isso poderia impactar 2,4% no índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade no país. Quando eu falo de irregularidade fundiária, eu estou falando nada mais, nada menos do que das pessoas que estão alijadas do sistema do qual nós cuidamos. E aí eu pergunto para vocês, o sistema formal da propriedade, Salomão, é para quê? Quem aqui já ouviu falar que cartório faz nada, só bate carimbo? Levanta a mão para mim. O ódio. Aí, já que nós estamos falando de inteligência artificial, eu fui perguntar para a Beth. Beth é o meu chat GPT, porque eu aprendi com o professor Caparrós, que deu a palestra de abertura, que a gente tem que tratar bem os monstrinhos, que vai que um dia eles se viram contra nós, né? Então, Beth é minha amiga, eu converso com Beth, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu fui lá e falei, oi, Beth, para que existe o registro de imóveis? E aí a Beth me respondeu. E eu poderia dizer para vocês que o registro de imóveis existe para tornar pública a propriedade, dar segurança às transações, organizar o histórico do imóvel, garantir direitos perante terceiros, permitir financiamento, efeitos econômicos, nananã, nananã. Só que o que eu acho que a gente faz de verdade, Beth ainda não está preparada para responder. Porque para mim, quando a gente fala de proteção ao sistema da propriedade, de proteção à propriedade formal, que é um direito constitucionalmente garantido, direito fundamental, nós também estamos falando
da proteção do direito à igualdade, porque um sujeito que tem endereço consegue um emprego muito melhor do que aquele que não tem um endereço. Nós estamos falando de segurança, vide o caso Marielle. Nós estamos falando de liberdade, sem a milícia ditar a regra a hora que eu saio de casa, que eu chego em casa. Estamos falando do consagradíssimo direito à moradia, mas ele está dentro da propriedade. A propriedade é maior do que a moradia. A saúde, ao trabalho, ao lazer e, por que não dizer, quando eu falo de proteção da propriedade, estou falando de proteção à vida? Repito, vide o caso Marielle. Relembrando lá os nossos pilares. Pilar interno, o pilar intermediário. E o terceiro pilar do posicionamento, cidadão, sociedade. Quando perguntarem para vocês, a partir de hoje, com o que você trabalha, o que você vai responder? Com o que você trabalha? Alguém chuta? Você, registrador de imóveis, você, colaborador dos cartórios de registro de imóveis, você que está na corregedoria nos fiscalizando, nos orientando e nos ajudando. Vocês todos trabalham com direitos fundamentais. É com isso que vocês trabalham. Porque quando vocês fazem os registros, quando vocês fazem nascer imóveis das suas mãos, você já parou para pensar que só nós podemos criar um imóvel dentro do sistema formal da propriedade? Quando nós fazemos isso, nós estamos dando proteção ao cidadão. Portanto, nós não estamos carimbando nada nem ninguém. Nós estamos defendendo os direitos humanos. E aqui eu devolvo para o meu amigo Salomão. Show, hein? Sensacional. Essa é a visão que nós temos. Essa é a visão que nós temos como posicionamento. A gente tem que continuar fortalecendo a ideia de classe, mas é também importante que chegue aos olhos do Brasil, da sociedade, que nós, 3.600 e poucos profissionais, estamos sim defendendo direitos fundamentais, trabalhando com direitos fundamentais, colaborando com o crescimento de outras carreiras, como é o caso dos advogados e outros profissionais também, porque nós não somos apenas aquele que entrega um papel, né? Tem mais, muito mais do que isso por trás de um documento que nós colocamos a nossa chancela. E é claro que alguém pode dizer, mas vocês são só 3.600, né? Nossa, tem 200 milhões de pessoas, né? Que diferença vai fazer você ajudar um ou outro lá no balcão do seu cartório, né? E eu trago para finalizar uma historinha que eu acho linda. Eu pedi para fazer essa imagem aqui com inteligência artificial, mas ficou ótima, né? E certa vez um menino caminhava pela beira da praia e ele olhava que a beira da praia estava cheia de conchas, estrelas do mar, caramujos, tudo que o mar jogou para fora. E ele vinha caminhando e olhando aquelas estrelas do mar, belíssimas, todo aquele material, e olhou de longe. Ele viu um homem, muito longe, que parecia que estava dançando, fazendo gestos. E ele foi se aproximando, e quando chegou perto daquele homem estava jogando para dentro de mar, para o mar de volta, as estrelas do mar. Ele jogava as estrelas do mar. Aí o garoto perguntou, por que você está fazendo isso? Ele disse, não, é que o sol está muito forte e as estrelas vão morrer, porque elas têm que ficar no mar. E o garoto disse, mas tem muita estrela do mar, é a beira do mar inteira, não tem como você salvar todas. Ele pegou uma estrela e disse assim, para essa aqui, ó, eu fiz a diferença. O posicionamento do registrador de imóveis de 2025 para nós é aquele que faz a diferença para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Arrasou!